No tempo da ditadura, muitas informações eram sonegadas em nome da segurança nacional. O Império Soviético ruiu quando uma palavra levantou milhões de pessoas, glasnost, ou transparência. No Brasil de hoje, transparência tem a ver com cidadania. Para conversar sobre esse tema, convidamos o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo. Senador, seja bem-vindo. Muito obrigado. Temos a lei agora... Paulo Acrício, porque você me convida para falar de um tema aqui na TV Senado que para mim é muito caro. Eu tenho tido como norma, ao longo de minha vida política, e como senador, como deputado estadual, federal, como vereador, quando assumi a presidência da Câmara, adotei como lema: a transparência em tempo real é a melhor maneira de prevenir irregularidades. Então, vamos a ela, vamos aplicá-la. Saímos da ditadura e entramos na democracia, mas parece que efetivamente agora essa democracia está realmente vigorando quando a Constituição de 88, no seu artigo 5º, que diz respeito à publicidade dos dados e das informações relativas ao Estado e ao governo de uma maneira geral, é regulamentada pela presidente Dilma, através de um projeto de lei do Executivo Federal, e entra em vigor. Até que ponto estados e municípios, principalmente aqueles que estão mais distantes dos centros do poder, de Brasília, das capitais, estão efetivamente capacitados para abrir essas informações? Eu acho que todos estão capacitados e devem realizar o esforço máximo para dispor de todas as informações relevantes, seja ao nível até das câmaras municipais, dos menores municípios e dos médios, dos grandes, mas e sobretudo então as assembleias legislativas e o Congresso Nacional, tanto a Câmara quanto o Senado, tem hoje, e nós já avançamos muito, por exemplo, aqui no Senado, o portal de transparência é um exemplo disso. Faltam ainda algumas decisões que têm sido objeto de minha preocupação, inclusive desde 1991, quando cheguei ao Senado, e propus que, e tendo em conta até a minha experiência na Câmara Municipal de São Paulo, prezado Paulo, eu vou, levando em conta aquela minha norma, eu, quando presidente da mesa na Câmara Municipal, disse, diante de diversos problemas que estavam ocorrendo, olha, nós aqui vamos estabelecer que a remuneração de todos, eram cerca de 1.800, 1.900 servidores da Câmara Municipal, passarão a ser de conhecimento da opinião pública. Não havia ainda a utilização da internet para essa finalidade, mas havia o Diário Oficial. Então eu comuniquei e a mesa diretora aprovou que isso seria feito. E então alguns servidores preocupados disseram: mas como? O presidente pediu uma reunião comigo, o senhor vai divulgar quanto que nós ganhamos? Aqui alguns têm uma remuneração um pouco mais alta, são servidores mais antigos e tudo, e imagine, alguns deles são separados, até as ex-mulheres deles vão saber. Eu falei: olha, mas é direito delas saberem. Então estavam preocupados com essa questão que às vezes aqui também estão levantando, o direito à privacidade, de remuneração, até a sua segurança. E foi então que eu solicitei aos juristas Goffredo da Silva Teles e José Afonso da Silva, dois eminentes juristas, que dessem um parecer. E os dois, de maneira independente, deram um parecer dizendo que, como são pagos pelo povo, é direito do povo saber. Em síntese, disseram isso e foi publicado no Diário Oficial a remuneração de todos. Recentemente, na gestão agora do presidente José Pólice Neto, e levando em conta a Lei de Acesso à Informação, passou-se a divulgar novamente, assim como também o município de São Paulo hoje divulga pela internet todas as remunerações de servidores públicos. Mas isso está acontecendo pouco a pouco. O governo do estado de São Paulo publicou esses dias, tanto é que na Folha de São Paulo de hoje publica a remuneração de diversos secretários de Estado, que alguns deles estão recebendo graças ao fato de participarem de conselhos de empresas estatais do governo do Estado, e algumas até de
de forma mista, como a CESP, de economia mista. De economia mista. De economia mista. Então, alguns secretários estão ganhando 60, 80 mil reais mais do que o teto constitucional de 26.700 reais. Não é? Ou seja, então o senhor defende que há um tratamento equânime. Todos devem ter, todos que tenham função pública devem ter seus salários divulgados. Mas como é que ficam, por exemplo, os cartões corporativos da Presidência da República e de outros que não são divulgados? Aí eles se refugiam em algo parecido com aquilo que era a Lei de Segurança Nacional? Não, aqui precisa tudo ser objeto de... Bem, uma coisa é tudo aquilo que é objeto de gasto realizado e de remuneração precisa ser objeto de divulgação. Ora, é preciso que se respeite o que está no texto da Constituição Federal. Sim, é verdade que alguns membros da administração de magistrados de primeira e segunda instância têm advogado que o abono de permanência adicional de tempo de serviço e função em outros órgãos, as gratificações e indenizações diárias, tudo que se convencionou chamados penduricalhos, que não deveriam ser abarcados pelo limite estabelecido claramente na Constituição, no inciso 11 do artigo 37. Ora, mas aí esta interpretação é imprópria, porque o dispositivo constitucional que impõe o subsídio mensal do ministro do Supremo Tribunal Federal como teto remuneratório diz claramente, e aqui eu vou abrir aspas, por isso estou lendo, que a determinação abrange a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória recebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, que envolve até cartões corporativos e tudo. Então, tudo precisa ser objeto da mais legítima transparência, até por uma questão de respeito ao povo. Quem é que contrata? Qual é o patrão do servidor público, senão o população. Povo? É direito da população conhecer qual a remuneração daqueles que exercem funções de responsabilidade e assim por diante. Qual deve ser a fronteira, então, do limite à privacidade da pessoa? Bem, aquelas pessoas que Porque no caso dos cartões corporativos, isso também é alegado, uma questão do... Mas as pessoas que ocupam cargos de maior relevância, sejam os senadores, os ministros de estados ou os servidores, digamos, mais antigos do Congresso Nacional, eles devem também estar sendo submetidos ao teto constitucional, e se o teto constitucional eventualmente não está sendo adequado, ele pode ser objeto até de uma revisão periódica e tudo, mas é preciso que se estabeleça, é preciso que se leve em conta, afinal, que levantamento do IBGE, do Ministério do Desenvolvimento Social, indica que ainda temos cerca de 50 milhões de brasileiros e brasileiras que recebem abaixo de R$140 por mês. Então, que se tenha alguns padrões do ponto de vista da equidade, mesmo para aqueles que tenham funções de maior responsabilidade, como nós senadores, isso deve ser considerado. O senhor acha, então, que falharam os mecanismos de controle internos? Sem dúvida. E que, inclusive, as corregedorias, por exemplo. E que, inclusive, estão sendo objeto de modificações recentes. Neste ano, haja vista que, enquanto senadora, hoje ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, apresentou um projeto de lei para que não se atribua mais aos congressistas, senadores e deputados federais o que se convencionou chamar uma ajuda de custo, que representaria, digamos, outros salários adicionais além do 13º, 2 a mais. E ela propôs que isso foi cortado, e isso foi objeto de votação. Eu e a maior parte dos senadores votamos a favor. Ainda será objeto, acredito, neste semestre, de votação pela Câmara dos Deputados, porque se trata de
medida para ambas as casas. Mas isto é na direção de se corrigir o que era considerado um excesso, do ponto de vista da, digamos, equidade com respeito ao conjunto dos servidores e trabalhadores brasileiros. Agora, o senhor também chamou a atenção para a relação que existe entre a lei de acesso à informação pública e a aplicação do fundo partidário e a transparência nas eleições. O que o senhor acha disso tudo? Eu já havia apresentado em 2005 um projeto de lei que foi apenas parcialmente considerado, mas não inteiramente, pelo qual cada partido político e cada candidato deve apresentar agora que nós temos a rede mundial de computadores, no seu respectivo sítio eletrônico, a relação completa e em tempo real, portanto, diariamente, de todas as contribuições que o partido e cada candidato, durante a campanha eleitoral, estiverem recebendo, tanto do poder público, financiamento público de campanha, mais as contribuições de pessoas físicas e jurídicas, portanto, todas as contribuições, e de tal maneira que, quando se chegar à véspera das eleições, neste ano, 7 de outubro, os eleitores, a opinião pública, os meios de comunicação, todos nós saberemos qual a natureza de financiamento que ocorreu para cada partido e cada candidato. Hoje, já cada partido e candidato precisa encaminhar à Justiça Eleitoral todas as contribuições recebidas de quaisquer natureza. Ora, mas acontece que isto é divulgado pela Justiça Eleitoral, às vezes só no ano que vem, depois das eleições, ou muito antes, depois das eleições. E aí dá tempo para fazer o cálculo então aqui, o arranjo... E aí você não tem aquilo que decorreria se você tivesse uma forma de transparência em tempo real. Então, eu apresentei, porque na legislatura passada, esse projeto recebeu parecer parecer contrário do então senador Marco Maciel, e ficou na Comissão de Justiça e foi arquivado. Então, ao verificar isso, e por eu acreditar muito nisto, eu resolvi reapresentá-lo hoje, 1º de agosto. Então, está novamente tramitando, e eu solicito ao presidente da Comissão de Justiça, senador Ernesto Oliveira, que logo possa designar um relator para apreciação. Que haja tramitação mais rápida possível. E por causa de uma circunstância muito especial, que é o início do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal sobre tudo o que aconteceu com respeito ao que se está vendo agora. Foi o Partido dos Trabalhadores, pelo tesoureiro Delúbio Soares, reconheceu que houve a utilização de recursos não contabilizados na campanha e tantos outros desenvolvimentos sobre isso. Aquele projeto, então, aquele processo que tramita, que é o número 470, cujo nome quase ninguém quer falar, que é o... politicamente, que já é publicamente conhecido como mensalão. Exato. Pois bem, mas a minha expectativa com respeito ao julgamento no Supremo Tribunal Federal é que possa haver, inclusive, como que um aprendizado e possa ter... uma mudança de procedimentos. Possam os ministros do Supremo Tribunal Federal estar recomendando a cada partido e aos personagens que estão sendo objeto de indiciamento e julgamento, que daqui para frente as coisas têm que ser diferentes. Que daqui para frente haja como que o compromisso muito forte, inclusive do meu partido, dos trabalhadores, de forma alguma iremos utilizar outra vez recursos não contabilizados, Caixa 2 ou o que seja, por que nome for. Senador. Mais do que isso, nós vamos passar a registrar em tempo real, a cada dia, tudo o que ingressar como fundo partidário. Isso sem prejuízo de qualquer punição eventual do que aconteceu para trás. Exato. Claro. Agora, senador... Acho que pode até haver. Eu, sinceramente, acredito que vamos ter aí
uma forma de os ministros acharem caminhos educacionais para cada um dos envolvidos. Uma segunda época? Uma recuperação? Pode ser as chamadas penas alternativas que serão criadas, quem sabe. Vamos passar a registrar, a partir de hoje, todas as contribuições de pessoa física, pessoa jurídica, as contribuições públicas. Nós, do PT, somos favoráveis ao financiamento público exclusivo. Mas até que isto ocorra... Aí depende da lista partidária, depende, porque não se pode financiar pessoas e sim partidos. Né? Mas até que isto ocorra, temos o financiamento de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Eu acho que é muito importante que nós, se tivermos mais do que o financiamento público, que hoje é parcial, que tenhamos a forma mais democrática de financiamento de pessoa física e jurídica. Eu cito aqui um exemplo interessante na campanha norte-americana de 2008 do presidente Barack Obama, do então candidato. Ele até abriu mão da contribuição pública e da contribuição do poder público, né? Mas pediu, sobretudo pela utilização da internet, pequenas doações, né? Todas as pessoas pudessem doar, que fosse 10, 20, 50, 100 dólares, 500. Agora, nesta nova campanha, outro dia eu vi, fizeram um jantar há poucos dias atrás de até 80 mil dólares para quem quisesse contribuir para a campanha do presidente Barack Obama. Um pouquinho mais caro do que na outra eleição, né? Então, mas aquele procedimento de muitas pessoas, dezenas de milhares de pessoas contribuírem, é algo que é muito interessante. É mais cívico, né? Mais motivador. E eu acho que é um exemplo para que nós... É o exemplo nessa linha que eu, por exemplo, recomendo ao PT. E quero lhe dizer, prezado Paulo Acrisio, em 2006 eu resolvi tomar esta iniciativa. Coloquei no meu sítio eletrônico todas as contribuições em tempo real, quer dizer, a cada 2, 3 dias marcava todas as contribuições havidas, inclusive, por exemplo, realizei o chamado jantar de fundos. As pessoas poderiam contribuir ou com 100 ou com 500 reais, conforme quisessem. Então, todos que contribuíram, que foram lá pagar o jantar, os que contribuíram com 100 ou com 500 reais, todos tiveram os seus respectivos nomes listados e podiam saber, e qualquer pessoa saber, olha... E é bem menos indigesto do que 80 mil dólares. Bom, né? Mas aí, com muita... A minha contribuição, aliás, às vezes, pessoas, candidatos a vereador, a prefeito, pelo estado de São Paulo especialmente, né, mesmo de outros estados, às vezes, senador, você não quer contribuir? Eu falo, olha, o melhor sistema é esse. Façam uma forma, apresente bem as suas ideias e diga, quem quiser colaborar para que eu possa estar defendendo tais proposições, por favor, pegue aqui o meu sítio eletrônico, aqui as instruções para dar a colaboração. Se você quiser dar 5, 10, 100, 200, 500, 1.000, 10 mil reais, pode fazê-lo, mas aí fica registrado. Quem acredita neste programa, nestes anseios objetivos e quer que eu seja o instrumento para que isso seja defendido, quem acredita que eu deva estar fiscalizando os atos do Poder Executivo utilizando tais e tais instrumentos, o requerimento de informação, a CPI, a arguição dos ministros e assim por diante, pode contribuir. E então eu acho que é assim que é a forma saudável de se ter transparência e aperfeiçoamento do sistema democrático brasileiro. Muito obrigado pela sua gentileza de vir até o nosso estúdio. Muito obrigado. Cidadania recebeu o senador Eduardo Suplicy. Ele falou sobre o tema transparência. Mande suas críticas e sugestões. Para baixar uma cópia deste ou de qualquer outro programa da TV Senado, o endereço eletrônico é o mesmo, www.senado.gov.br/tv. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.